A posição R de uma partícula que se move em um plano XY é dada por 2t3 menos 5t na orientação em chapéu, mais 6 menos 7t4 na orientação J chapéu, com R em metros e t em segundos. Na notação de vetores unitários, calcule o R, o V e o A por um tempo t igual a 2 segundos. E item D, qual é o ângulo entre o sentido positivo do eixo x e uma reta tangente à trajetória da partícula em t igual a 2 segundos. Então, vamos analisar cada um desses itens. No item E, ele pede o vetor posição. O vetor posição ele já deu no enunciado, só que ele pede o vetor posição por um tempo t igual a 2 segundos. Então, aonde tem t, nós devemos substituir 2 segundos. Substituindo, então, o tempo t igual a 2 e resolvendo essa operação simples, nós encontramos que o vetor posição é 6 na orientação E chapéu menos 106 na orientação J chapéu, metros, que é a unidade da SI do vetor posição. Item B, ele pede a velocidade. Se conhecemos a posição, para calcular a velocidade, basta derivar a posição. Então, o vetor V é dr dt. Derivando a posição e substituindo o tempo t igual a 2 segundos, que é o que ele quer no enunciado, nós obtemos o vetor velocidade. A derivada do vetor R vai ser 2 vezes 3t ao quadrado, então fica 6t2, menos 5, porque a derivada de 5t em relação a t é só menos 5, na orientação em chapéu, mais a derivada de uma constante é zero, e vai ficar a derivada do t4, que é 4 vezes t3. Aí, vezes menos 7, vai dar menos 28t3, na orientação J chapéu. Então, reescrevendo essa derivada aqui e substituindo t igual a 2, a gente encontra o vetor velocidade. Então, o vetor velocidade é 19 na orientação I chapéu, menos 224 na orientação J chapéu, metros por segundo, que é a unidade de velocidade do sistema internacional. No item C, ele quer saber a aceleração. Se a gente conhece o vetor velocidade, basta derivar o vetor velocidade que você obtém o vetor aceleração. Assim como derivando o vetor posição, nós encontramos o vetor velocidade. Então, fazendo a derivada, só que agora do vetor velocidade, vai ficar a derivada aqui, o 6 repete a derivada de t2, que dá 2t, então fica 12t aqui. A derivada de uma constante é zero. E a derivada aqui de t3 fica 3t2 multiplicado pelo 28, vai dar menos 84t2, na orientação J chapéu. Então, reescrevendo agora para a aceleração, então, item C, a aceleração vale, então, 24 na orientação I chapéu, menos 336 na orientação J chapéu, metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração do sistema internacional. Então, nós encontramos, então, dado o vetor posição, derivando a velocidade, e dado o vetor velocidade, derivando o vetor aceleração. No item D, e último item, ele pede o ângulo entre o sentido positivo do eixo x e uma reta tangente à trajetória da partícula. A gente viu que quem é tangente à trajetória da partícula é a velocidade. Então, para resolver o item D, a gente tem que lembrar que a direção da velocidade instantânea, que a gente encontrou aqui, né, no momento em que calcula essa derivada, isso é a velocidade instantânea, a direção da velocidade instantânea de uma partícula, ela vai ser sempre tangente à trajetória da partícula, na posição da partícula. Então, essa informação vai ser útil na resolução do problema, porque ele pede o ângulo entre o sentido positivo do eixo x e uma reta tangente à trajetória da partícula, nesse tempo t igual a 2 segundos. Uma reta tangente à trajetória da partícula em t igual a 2 segundos é esse vetor velocidade instantânea aqui. Esse vetor velocidade instantânea vai te permitir calcular o ângulo entre o sentido positivo do eixo x
e uma reta tangente à trajetória da partícula, porque a direção da velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória da partícula. Então, trabalhando com esse vetor velocidade que encontramos, nós achamos a resolução para o item D, onde no item D ele pede o ângulo. Então, para calcular o ângulo, vamos escrever aqui o vetor velocidade e encontrar no plano onde está esse vetor. Vamos representar aqui o eixo x e o eixo y, onde o Vx é positivo, Vx vale 19, e o Vy é negativo, menos 224. Então, aqui é a coordenada x e aqui fica a coordenada y. Vai ser lá embaixo. A gente não vai fazer aqui em escala, só para ter uma noção de qual é a orientação do ângulo. Então, seria lá em 224. Então, a gente conecta aqui esse par, Vx, Vy, e identifica o vetor partindo da origem, ligando ao ponto de encontro desse par ordenado xy. Então, esse aqui é o nosso vetor velocidade. Para esse vetor velocidade, a gente vai trabalhar com esse ângulo aqui, que a gente vai chamar de θ. E aí eu posso representar a partir dessa figura a tangente de θ, que é igual a cateto oposto, que no caso aqui é a coordenada y, que é menos 224, dividido pelo cateto adjacente, que é exatamente essa coordenada aqui, que é o Vx. Então, a tangente de θ é cateto oposto, que é o Vy, que vale menos 224, dividido pelo cateto adjacente, que é o Vx, que vale 19. Então, calculando aqui o θ, utilizando a função inversa, θ vai ser tangente a menos 1 de menos 224 dividido por 19. Então, o θ, colocando na calculadora, θ é menos 85,15 graus. E olhando para a nossa representação, esse de fato é o ângulo. Não preciso pegar o suplementar dele, porque esse é o ângulo entre o sentido positivo do eixo x e uma reta tangente à trajetória. Essa reta coincide com a orientação do vetor velocidade, por isso estamos utilizando ele para calcular esse item. Então, o θ vale menos 85,15 graus.